never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Então, como eu havia comentado, em aulas anteriores, devido, à mudança no nosso horário, segunda a quinta, exceto na terça-feira, nossa folga, nós teremos aulas de língua portuguesa. E na sexta, hoje, teremos a nossa aula de produção textual. Fecharemos, a semana com a nossa aula de produção, certo? E o nosso capítulo 5, o nosso gênero textual trabalhado, que nós estamos trabalhando, é o gênero, o artigo de divulgação científica. São aqueles que por trás, tem todo um estudo dos cientistas, tentando explicar algo sobre um determinado assunto. E o livro e o texto, expositivo em livro didático, que também ele busca informar os leitores. Vocês como alunos têm vários livros e sabem que os textos eles buscam informar sobre determinado assunto, certo? Então, hoje a nossa aula de produção textual é no livro de português. Como assim, professora? A senhora falou que na sexta-feira é aula de produção textual. Aula de produção textual, só que hoje vocês serão os produtores. Nosso é a hora de produzir. Então, abram o livro de vocês na página 209. Também lembrando sobre a estrutura do texto expositivo em livro didático. Como que é essa estrutura? Como que se trabalha a estrutura do texto expositivo em livro didático? A estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, quando vocês forem produzir o texto de vocês, lembrem da regra básica, da formulação do seu trabalho. Introdução, texto introdutório, ele tem mais ou menos um parágrafo, ele mostra um resumo do que você irá falar. O desenvolvimento você vai desmiuçar, você vai explicar sobre o assunto. E a conclusão você vai deixar o seu ponto de vista, explicar o porquê. Dentro do nosso É Hora de Produzir, vamos na página 209, que é muito importante. Nós temos, antes de começar a escrever, nosso É Hora de Produzir. Os artigos expositivos em livros didáticos devem ser escritos com uma linguagem acessível. Então, sempre é bom saber qual o público-alvo. Se eu pego um livro vamos supor, de uma criança de 5 anos e o livro de vocês vão observar a linguagem que o escritor utilizou, que são linguagens diferentes. A linguagem para uma criança de 5 anos ela é bem mais clara. E a linguagem para uma pessoa de 13, 14 anos ela é bem mais complexa. Por quê? Porque ele tem um conhecimento maior, ele tem uma idade mais avançada, ele conhece muito mais, certo? Então, uma das importâncias também que vocês devem dar, é a linguagem, a clareza. Acessível e passar as informações necessárias para se atingirem os objetivos propostos. Neste capítulo, por exemplo, um dos nossos objetivos foi mostrar a você como se estrutura o artigo expositivo em livro didático como este. Lembram que nós utilizamos exemplos de imagens que têm a ver com o conteúdo, utilizamos legendas nas imagens para também ajudar e facilitar o entendimento do leitor. Então, tudo isso conta dentro do texto expositivo em livro didático, certo? Para isso, procuramos articular as informações necessárias, mostrando como elas se processam dentro do texto. Então, você tem que fazer um texto e guiar o seu leitor até que ele chegue a entender qual é o tema central do que você está trabalhando. Lembram lá do texto que nós lemos sobre os bolores e mofos? Os fungos. Então, por trás daquele texto, ele busca falar sobre os fungos, sobre os benefícios e os malefícios que eles estão trazendo para os produtos industrializados. Então, o texto expositivo em livro didático, além dele ter uma estrutura, ele também busca informar sobre um
um tema central, sobre o que aquele texto está nos informando, nos falando. Bom, e como nossa aula, as nossas aulas, né, do capítulo 5, nós estamos falando a sujeito, nós estamos nos referindo a sujeito e predicado, a nossa produção ela vai ser relacionada a sujeito e predicado. Vamos ler juntinhos aí na página 209 a nossa proposta. É muito interessante que vocês se envolvam aqui dentro dessa proposta para poderem fazer, né, um texto baseado, né, nesse sujeito e predicado, mas que busca, né, ser um texto expositivo em livro didático. Agora você produzirá um artigo sobre o que é sujeito, partindo do problema abordado nesta tirinha. Então nós temos aí um problema de um aluno que não consegue compreender o que é sujeito. Então o seu artigo ele vai informar, tirar as dúvidas desse aluno acerca, né, do que é sujeito, certo? Seria interessante, que vocês busquem, né, outras caracterizações para sujeito. Pode ser de livros que você tem na casa de vocês, pode ser na internet, pode ser aqui do livro de vocês, certo? Para vocês enriquecer, né, o trabalho de vocês e mostrar às pessoas que não entendem, na verdade, o que é sujeito, elas leiam o texto de vocês e comecem a compreender o que é sujeito. Vamos lá, tirinha. Café continua sem entender o que é sujeito. É o ser que pratica a ação pré-A. Foi assim que eu vi no livro. Mas se eu digo minha barriga roncou, quem é o ser que praticou a ação? Suas lombrigas. Lembram na aula de quarta-feira, né, que nós falamos a respeito, quarta ou foi quinta de ontem, falamos a respeito, eu disse para vocês que geralmente alguns livros eles nos dá a informação do que é sujeito, é o ser que pratica a ação verbal. Eu vou logo dar um spoiler aqui para vocês do que vai ter na próxima aula. Deixa eu procurar aqui. Achei. Quando eu digo a frase o navio afundou, geralmente algumas pessoas se perguntam, quem foi que afundou? Foi o navio. Mas aí o navio, no caso que ele pratica ação verbal, ele é uma pessoa? Ele é um objeto. Então não se restringam a dizer que o sujeito é o ser que pratica a ação verbal, porque algumas vezes, ele pode não ser um ser, ele pode ser um objeto, no caso aqui o exemplo do navio, né? E o mesmo caso que aconteceu com um aluno, né? Ele disse, minha barriga roncou. Minha barriga roncou, quem é o ser que praticou a ação? Aí ele fala que é as lombrigas. Será que ele entendeu? Ele compreendeu o contexto, né, de sujeito? Então é bom que, além da leitura que vocês vão fazer aqui da proposta do livro de vocês, o artigo de vocês, o texto expositivo em livro didático, vocês terão que explicar a esse aluno sobre sujeito, lembrando que vocês têm que utilizar a estrutura básica, né, do texto expositivo, introdução, desenvolvimento e conclusão. E é muito interessante, até falei em algumas aulas, que é muito bom vocês seguirem o planejamento do livro de vocês. Porque às vezes o aluno ele pega aqui a proposta e faz da forma como ele quer. E às vezes a forma que ele entendeu, que ele quer fazer, não é a forma que o livro está pedindo. Então é bom que vocês se atentem a seguir, né, o planejamento que a professora fala e também o do livro, que é basicamente o que será cobrado no texto de vocês. Na página 210 diz o seguinte: imagine que seu artigo será publicado na próxima edição deste livro. Seus leitores, portanto, serão alunos como você.
Então, se você chegou até aqui nessa parte do livro e você não compreendeu o que é sujeito, você vai buscar compreender o que é sujeito e deixar armazenado, quase não sai, para que os alunos do próximo ano, que vão estar nos lugares de vocês, eles consigam ler o texto de vocês e consigam compreender o que é sujeito. Uma tarefa difícil? É nada. Vamos lá, o planejamento. Número 1. Para produzir seu artigo, revise bem a noção de sujeito abordada neste capítulo. Se julgar necessário, estenda a sua pesquisa a outros livros. Então, você não pode ficar fechado, trancado aqui no livro de vocês. Vocês podem compreender aqui, de acordo com as aulas, com o livro de vocês, mas que vocês procurem, né, outras fontes a respeito do que é sujeito. Até porque vocês irão trabalhar sobre a explicação. 2. Como foi dito na proposta, seu texto deverá ter como ponto de partida a tirinha. Então, lembrando que vocês terão, né, que explicar aquele aluno que falou, minha barriga roncou, quem é o sujeito? Vocês vão partir da tirinha e vão explicar a tirinha para alunos que vão estar no ano que vem no lugar de vocês. 3. Explique por que a definição de sujeito apresentada no primeiro quadrinho é problemática. Então, sigam o planejamento para que o texto de vocês tenham, né, coesão. 4. Procure ilustrar seu texto com exemplos. Não fiquem barrados em exemplos que possam ser exemplos que vocês criem, que vocês pesquisem, certo? Que sejam parecidos com esse, que vocês busquem, né, informar, explicar o motivo, né, a circunstância e por que esse aluno ele pretende saber o que é sujeito. 5. Elabore um título adequado. Lembrando que todo texto ele tem que ter um título. Como é que eu vou ler um texto, vai chamar minha atenção se não tem um título? Às vezes, você deixa de ler ou até mesmo você consegue ler um texto através do seu título. Por quê? Porque chamou tua atenção. O texto não era nem tão interessante, mas o título chamou tua atenção para te ler aquele texto. Então, fiquem ligados também no título. 6. Enriqueça sua reportagem com gráficos, tabelas, imagens, boxes explicativos e etc. Quando vocês pegam um livro aqui apenas com texto, alguns ficam até com preguiça de lerem, certo? Então, busque informar o aluno de vocês com exemplos, com imagens, com figuras. Lembrando que o texto expositivo em livro didático, ele busca informar. E vocês, como produtores, irão informar, né, esse aluno sobre sujeito, certo? E uma ótima tarde de sexta-feira a todos, um ótimo final de semana, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, beijos.